Graça e paz, amados de Deus, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de hoje, como nós estamos celebrando nesse mês, o mês da Reforma, o mês de outubro, onde em 31 de outubro de 1517, os reformadores, o reformador Martinho Lutero pregou sobre a abadia de Wittenberg, aquelas 95 teses. Nós celebramos esse dia como um dia em que o Senhor trouxe à igreja de volta a real interpretação bíblica, trouxe a igreja de volta aos princípios da Escritura. E nós vemos isso quando a igreja havia se perdido através de vendas de indulgências, através de coisas que não agradavam o Senhor. E houve uma tentativa através daquele monge agostiniano, Martinho Lutero, e de tantos outros que, diante do mundo em que a igreja se encontrava, estavam sofrendo fortes opressões contra a palavra da Escritura. Havia várias questões doutrinárias envolvidas nisso. E nesse mês, o mês da Reforma Protestante, eu quero indicar alguns livros a respeito da Reforma para cada um de vocês. Vou começar indicando aquilo que deu início, que foi o estopim da Reforma Protestante, que foi algumas doutrinas que foram incrementadas na Igreja Católica Apostólica Romana. E esse foi esse livro que eu quero indicar para vocês, Inovações da Igreja Católica Romana. Ele vai trazer vários porquês de a Igreja Católica ela não ser mais aquela igreja que trazia princípios bíblicos, aquela igreja primitiva que está na Bíblia Sagrada, através de vários erros, de vários acréscimos que foram trazidos à Escritura, de várias interpretações. A igreja vai se deturpando, né, no decorrer dos séculos. E aqui nós vemos a ordem cronológica dos fatos, né? Vamos ver aqui a primeira parte, que trata a respeito desses temas teológicos, que é aqui, as principais doutrinas que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, que nós somos contrários, que cremos ser contrário à palavra de Deus. Em primeiro lugar, a supremacia do Papa, o cânon da Escritura. O cânon da Escritura é uma continuação, a interpretação da Escritura, a transubstanciação, inovação aos santos, o culto às imagens, a continuação, purgatório, penitência, indulgências, a tradição, a Imaculada Conceição e a infalibilidade do Papa. São essas as principais doutrinas contraditas durante a Reforma Protestante. E que trazem, esse livro traz muitos ensinamentos de o porquê nós, como reformados, como cristãos, que trazem esse princípio da reforma, não concordamos com isso. Então esse livro fica para vocês, Inovações da Igreja Católica Romana, pela editora Fiel, com a editora João Calvino Publicações. Vocês vão gostar muito, vocês são protestantes, dessa obra, porque vão entender um pouco a fé de vocês e o porquê não pertencerem a outra fé, né? E aqui nós vamos ver também uma das obras principais produzidas na Reforma Protestante, que é as Institutas de João Calvino. É também uma refutação contra a Igreja Católica, tendo como base o Credo Apostólico. Nós vamos ver a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o último volume vai tratar a respeito da Igreja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vários dogmas, vários pensamentos trazidos pela Igreja Católica vão ser debatidos através de João Calvino nessas obras, as Institutas da Religião Cristã. As pessoas acham que João Calvino só tratava a respeito de predestinação. Só que esse não era o tema principal dessa obra. Nós vamos ver vários temas a respeito dessa obra, inclusive um tema que é muito importante, que é pouco retratado nos dias de hoje, que é a respeito da piedade. Ele tem uma obra que foi retirada das Institutas, que é essa obra aqui. É um trecho das Institutas, chamado A Essência da Piedade, também produzido pela editora Fiel. Não estou recebendo nada da Fiel para estar divulgando esse material, mas é uma obra excelente. Ele fala muito ao nosso coração, combate muito a questão do ego, e com certeza você vai ser muito edificado por essa obra, que está presente na totalidade desse livro aqui. Na verdade, não só desse, são 4 volumes. Tem também a edição em 2 volumes, que é essa daqui.
você vai ser muito edificado. Você vai ser muito edificado na leitura dessa obra. Nós vamos também ver um livro do autor Carl Trueman, que fala também a respeito dessa reforma, e mais especificamente da reforma luterana, que é Reforma Ontem, Hoje e Amanhã, pela editora Puritanos. Hoje nós temos no Brasil a Clire. Então, é uma obra excelente, fala muito a respeito da reforma protestante, desses dogmas que a Igreja Católica ela tem, e fala a respeito do desenvolvimento da reforma protestante. Nós vamos ver também esse livro, que não é mais publicado. Espero que a editora Cultura Cristã volte a publicar esse material, um material excelente, por R.C. Sproul, o que é a teologia reformada. Se você quer entender, ter um panorama a respeito do que é a teologia reformada, de como ela aborda vários assuntos, inclusive o da reforma protestante, você precisa ler essa obra. É uma obra excelente que com certeza vai edificar muito a sua vida. E trazendo um pouco para o nosso contexto brasileiro, contexto de evangelicalismo, que também tem se aproximado daqueles princípios da Igreja Católica Protestante no que diz respeito a indulgências, a misticismo, nós vamos ver essa obra aqui, escrita por Renato Vargens, a Reforma Agora. Ele vai tratar sobre os 5 pontos da reforma, mas trazendo para o nosso contexto, para o contexto atual, principalmente de evangelicalismo brasileiro. Como a igreja evangélica tem se deixado influenciar pelos mesmos pensamentos que foram combatidos no período da reforma protestante. Você vai gostar muito desse livro. Esse livro eu recebi de um colega meu que estudava comigo no Instituto Bíblico do Norte, Yuri, que hoje é um reverendo, para a glória de Deus. Material excelente. Outra obra, também de R.C. Sproul, vai ensinar a respeito desse tema que é tão amado por nós reformados, que é o tema da predestinação e do livre-arbítrio. Nós vamos ver a controvérsia do livre-arbítrio na história, né? Sola Gratia. É um dos temas da reforma, Sola Gratia. E você vai gostar muito de entender essa perspectiva. Alguns arminianos criticam nós que somos reformados sem sequer entender o nosso pensamento, sem sequer entender o que a Bíblia fala a respeito dessa livre agência, o que a Bíblia fala a respeito de vários temas da nossa fé. Então, leia esse livro, entenda o que nós ensinamos, o que nós cremos a respeito da Bíblia Sagrada, exclusivamente a respeito da predestinação, da eleição, são temas centrais na Sagrada Escritura. Mas se você quer ver mais a respeito da história da reforma, do período da reforma, você vai gostar muito de um livro que tanto é um livro de um ótimo material, quanto também é acessível ao bolso, né? É um material barato, mas não é porque é barato que seja simplório, que não tenha conteúdo. Esse livro é excelente. Esse livro aqui, História do Cristianismo, por Bruce Shelley. Um material utilizado muito em seminários, em institutos bíblicos, que fala muito a cada um de nós a respeito da história do cristianismo. Não apenas da reforma, mas de vários outros períodos da história cristã. Um excelente material, uma excelente publicação. Ele fala muito a respeito de vários temas da história cristã. Você vai gostar muito, material robusto, mas que fala de uma forma acessível a cada um de nós. Se você é formado, se você não é teologicamente instruído, você vai entender e vai gostar muito desse material. E por último, eu gostaria de trazer para vocês uma série da cultura cristã que fala a respeito desses 5 pontos da reforma. Eu gostaria de mostrar para vocês. É essa série aqui. Tem cada um dos pontos da reforma retratados aqui. A primeira delas é Somente a Escritura, Autoridade da Palavra de Deus, de Matthew Barrett. Somente a Escritura. Você vai gostar, é uma obra um pouco cara, né? Cada um deles custa um pouco mais, mas como está se aproximando o final do ano, a cultura cristã tem trazido várias promoções. Somente a Escritura, Somente Cristo, Somente a Fé, né? Para trazer primeiro Somente a Graça, Somente a Fé. Esse aqui é Thomas Schreiner.
Somente a Graça, por Carl Trueman, aquele mesmo autor daquele livro também que eu trouxe para vocês a respeito da reforma. Somente a Graça e Glória somente a Deus. Esses são os livros que eu tenho, acredito que deva ter mais aqui, mas foi que em primeiro momento eu encontrei aqui a respeito da reforma. E se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse material, curta, se inscreva, aceite também comentar aqui no canal. Vamos discutir um pouco a respeito dessas obras. Se você tem alguma obra que queira indicar, queira que eu traga aqui no canal, fique à vontade para colocar aqui nos comentários desse vídeo. Então que Deus abençoe, um forte abraço.